Olá, agora que você compreendeu a nossa principal linha de raciocínio, a principal forma de trabalho, a nossa necessidade de reduzir procedimentos, agrupar procedimentos, atuar por meio dos procedimentos que geram os melhores resultados e com as menores complicações, a gente vai entrar agora numa série de aulas que vão embasar tudo isso, vão embasar o porquê que a gente consegue fazer alguns procedimentos, porquê que a gente consegue utilizar alguns limites biológicos que pareciam impensados, impensáveis há pouco tempo, e agora a gente consegue otimizar muito o trabalho com o implante. A gente quer uma linha de raciocínio para conseguir obter o perimplante perfeito. O que é o perimplante perfeito? Uma ótima anatomia de tecido, só que a anatomia vai estar em segundo lugar em relação à manutenção e à possibilidade de resultados. Então, nós vamos entrar nos conceitos fundamentais para embasar tudo o que a gente vai fazer depois. Você provavelmente já conhece diversos dos conceitos com os quais a gente vai trabalhar aqui. Então, muito provavelmente você já conhece a questão da salsarização e às vezes já conhece até alguns termos mais específicos, como EGF, fator de crescimento epitelial, e como isso influencia na salsarização. Você já conhece a diferença de hexágono externo para cone morse, então o que é uma conexão plana, uma conexão cônica interna. A gente vai encadear os eventos, encadear os conceitos e os conhecimentos para entender que isso tudo é como se fosse um dominó. A aplicação de um conceito depende da aplicação anterior de outro. A gente vai chegar nas raízes desses conceitos para construir toda a nossa linha de pensamento. Então a gente vai falar sobre distâncias biológicas. Mas não pense que isso aqui é uma aula extremamente teórica. Durante todo o curso, você vai perceber que a gente não vai ficar citando artigo científico, pormenores de pesquisas. A gente já leu esses artigos, a gente já estudou as pesquisas, executou, deu aula, praticou na clínica, teve muito erro e muito acerto. Vocês vão ver os nossos erros. O que nós queremos é que você entenda o conceito, que o conceito ele é muito relevante clinicamente. Esse não é simplesmente um conceito teórico sem aplicabilidade nenhuma. Ao contrário, quando a gente muda de dente para implante, a questão das distâncias biológicas passa a ser o parâmetro definitivo para a gente conseguir sucesso, no caso, entender os limites de trabalho e perceber que muitas das técnicas complexas podem ser abandonadas por aplicação perfeita desse princípio. A gente trabalha com ancoragem de um pino em osso. Nada mais relevante para a gente do que entender a fundo, do que compreender como o osso reage ao nosso pino. Vocês vão ver que eu vou comentar mais à frente que os implantes mudaram. Ao longo das décadas, muita evolução aconteceu na implantodontia e a gente não pode tratar a ancoragem de um implante instalado em 1965 com a ancoragem de um implante hoje. A manutenção perimplantar de um implante de 1980, do ano 2000, com a manutenção perimplantar de um implante de hoje. O nosso principal meio de trabalho é ancoragem óssea e manutenção de tecidos moles. E o tecido mole está intimamente relacionado à manutenção do osso. Com perda óssea, eu tenho perda de tecido mole. Com perda óssea, eu tenho possibilidade de progressão de doença, perimplantite e de resultados trágicos. Nós trabalharmos com uma aceitação de perda óssea até a primeira rosca, por exemplo, do implante, a gente pensa hoje que isso pode ser evitado. Que quanto maior a manutenção do osso, maior a previsibilidade que eu tenho ao redor do implante, melhor o meu resultado, melhor o meu prognóstico em longo prazo. Os dentes, eles oferecem uma situação quase que única no corpo humano. Fora os dentes, ele tem os cabelos e as unhas, onde a gente tem uma estrutura de tecido duro atravessando uma barreira de proteção, que é a mucosa. Essa situação específica acaba tornando o dente em algo crítico. E não só o dente, agora o implante em algo muito crítico. A pele, e eu vou transportar isso para as mucosas, pele e mucosas são a maior barreira de proteção do corpo. E no momento em que a gente tem um órgão atravessando por aqui,
você tem uma zona de fragilidade. Pele e mucosa são linha de defesa. E o dente não é como o osso. O dente não é como pele, como mucosa. Você corta a pele, ela cicatriza, fecha. O dente quebra. Ele não é como um osso, que você imobiliza e vai ter um bom resultado certamente. O dente quebrado, ele é considerado um dente condenado, dependendo de onde aconteceu essa fratura. O dente é uma estrutura especial com a qual muitas vezes é difícil de trabalhar pela limitação de reparo. E nessa zona onde o dente atravessa pela mucosa, é uma zona de fragilidade, é uma zona de contaminação, invasão de produtos químicos, de agentes biológicos, bactérias que vão colonizar aquela região, e essa região precisa estar preparada para se defender. As distâncias biológicas hoje recebem uma nova nomenclatura, que são tecidos de adesão supracrestais, supraósseos. Então, é uma região na qual a gente tem um tecido. Aqui eu tenho a crista óssea, tecido conjuntivo, epitélio juncional e região do sulco. O sulco, ou sulco também, ou bolsa periimplantar. Então, a manutenção de saúde dessa região é importante para o meio interno, para a manutenção óssea. Esses tecidos servem de proteção ao dente e agora proteção ao implante, para que agentes agressores não interfiram no posicionamento do osso, não causem uma reabsorção óssea. Então, o que são as distâncias biológicas ou os tecidos de adesão supracrestais? Nós temos o sulco gengival, e aqui é uma região epitelial, e logo abaixo do sulco, a região de epitélio juncional no dente. Então, esse epitélio juncional mais a região de tecido conjuntivo são uma zona de proteção ao osso. Protegem dos agentes invasores, agentes agressores ao osso. Então, essa zona, epitélio juncional, mais epitélio conjuntivo, o epitélio conjuntivo dá suporte ao epitélio juncional para ele também abraçar o dente e ter uma adesão adequada. Isso aqui é a distância biológica. Em dente, aqui numa foto removida do livro Link, em que eu sou autor com as professoras Mariana Zangrando e Carla Adamante. Então nós temos aqui a região do sulco, e é uma região de gengiva livre, a região do epitélio juncional e o tecido conjuntivo. Tudo isso aqui dando proteção à região da crista óssea. A gente vai perceber que o epitélio nunca está junto ao osso. O epitélio se mantém sempre em distanciamento do osso. Há necessidade dessa distância do epitélio ao osso, e nesse meio é onde se acomoda um tecido conjuntivo. Por que o epitélio está sempre longe do osso? O epitélio lança uma sinalização para o osso, que é mantenha-se afastado. E essa sinalização é feita por uma molécula chamada de EGF. Então, se a gente imaginar o que está acontecendo, é isso. O epitélio sinalizando ao osso por meio da EGF, fator de crescimento epitelial, que o osso deve se manter afastado. EGF é algo que a gente vê na embriologia, né? E a EGF mantém essa distância aqui constante. A gente vê na embriologia que a EGF ela é secretada, por exemplo, pelos restos epiteliais de Malassez. Vamos lembrar, na constituição do dente, na construção da raiz da bainha epitelial de Hartwig, restos celulares vão povoando o ligamento periodontal. Então, o que nós temos aqui nessa imagem? A gente tem dente, né, dentina e cemento, aqui em verde o cemento, o espaço do ligamento periodontal, mas povoado por células chamadas restos epiteliais de Malassez. Eles são como uma rede de basquete ao redor do dente, dentro do ligamento periodontal. Acabei de falar, EGF mantém o osso afastado. E essa EGF, secretada pelos restos epiteliais de Malassez, ela é responsável por impedir, por exemplo, anquilose. Então, essa sinalização constante em pequenas doses de EGF vão fazer com que o osso alveolar não vá crescendo em direção ao dente e gere anquilose. A EGF é protetora do dente, protetora do espaço do ligamento periodontal.
E no dente? E no implante? Nós temos a mesma coisa. Imagine a mucosa bucal, uma invaginação de epitélio formando o epitélio da bolsa e um epitélio juncional longo aqui ao redor do implante. E esse epitélio também faz uma sinalização em direção ao osso para que o osso se mantenha distante. Então esse é o primeiro aspecto a gente considerar de como são mantidas as distâncias biológicas em implante e dente. O implante, ele vai ter a crista óssea numa determinada posição e a partir do momento que o epitélio se aproxima, o epitélio sinaliza. Em implantes, o epitélio juncional ele não é tão efetivo quanto em dentes. Então, quando a gente sonda, a gente rompe em dente, a gente rompe o sulco e parte do epitélio juncional. Mas o tecido conjuntivo aguenta bastante. A pressão da sonda, inclusive, é um tecido conjuntivo inserido de forma perpendicular ao dente. Fibras inseridas no cemento. No implante, a sondagem ela rompe o sulco, o epitélio juncional e conjuntivo, porque o conjuntivo ele é composto por fibras circulares ao redor do implante. Então tem uma resistência menor do que no dente. Já mostra aí que é uma região de maior fragilidade. Além disso, ao redor do dente, no perimplante, vai ter menos vascularização. Porque parte da vascularização para esse tecido que está circundando o dente, parte da nutrição vem do ligamento periodontal. E o implante não tem ligamento periodontal. É ósseo-integração. Por ali não vem vasos. Então é uma região mais frágil por conta disso. Então, recapitulando essas questões iniciais. Primeiro, a gente tem epitélio distante de osso. Então, o epitélio que vem da bolsa do sulco perimplantar, ele se posiciona a uma determinada distância e ele emite sinal para que a crista óssea se mantenha distante. Os dentes possuem fibras transversais que agarram firmemente na raiz, enquanto que o implante não possui isso, é uma zona mais frágil. O implante, ele tem fibra circular. O implante tem menor vascularização. Tudo isso faz com que um aspecto somado ao outro faz com que a região ao redor do implante seja mais frágil. Então eu tenho um epitélio que pode enviar uma sinalização fazendo com que o osso se mantenha distante desse epitélio. E aí eu tenho uma condição comum em implantes, principalmente os implantes de hexágono externo, que é a questão da salserização. Então a salserização é uma reação do organismo a uma agressão que está próxima ao osso. A primeira agressão que a gente está pensando é do epitélio, mas existe uma outra questão. Vamos pensar num dente fraturado. Quando eu tenho um dente fraturado subgengival, então está subgengival ou está no nível da crista óssea, qual é o primeiro procedimento que se pensa para poder fazer uma prótese na região? Ele se chama restabelecimento de distâncias biológicas. O pessoal da pele fala em RDB. Faz uma cirurgia de restabelecimento de distâncias biológicas, que é deixar o osso distante da linha de fratura, para que exista o espaço para a acomodação dos tecidos que eu citei agora há pouco. O implante é uma peça fraturada. Se a gente pensar no implante como duas peças, uma raiz e a outra coroa, que começa a partir do pilar que é encaixado no implante, o implante ele é um dente fraturado. E aí, essa linha de fratura, essa linha de encaixe, passa a ser o fator de agressão para que ocorra a salserização tão comum em implantes de hexágono externo. Essa analogia ela é praticamente perfeita. O que a gente faz em implantodontia é, a gente precisa de homeostasia, espaço para os tecidos supracrestais. A gente precisa de manutenção do tecido ósseo. E agentes agressores vão causar salserização. A nossa necessidade clínica de usar uma peça bipartida faz com que a gente tenha que ignorar alguns princípios. A periodontia sempre foi clara. As distâncias biológicas são sagradas, não podem ser invadidas. Isso é um conceito antigo em periodontia. E quando trouxemos isso para o implante, a necessidade de uma peça bipartida fez com que a gente invadisse as distâncias biológicas por uma necessidade clínica. Por quê? Eu não consigo deixar a cabeça do implante muito alta, longe da crista óssea, porque eu preciso de estética. E se eu preciso de estética e deixar a linha de fratura longe do osso, eu não vou ter estética.
Então a gente abriu mão de um conceito biológico para favorecer um aspecto clínico. As distâncias biológicas continuam sendo sagradas e invioláveis. Temos meio de contornar esse aspecto do implante bipartido? Teremos e veremos aqui adiante. Então a salserização, que é uma reabsorção periimplantar em forma de pires, ela é tão comum por causa disso. Então lembre sempre, estamos trabalhando com uma peça bipartida, uma linha de fratura no nível ósseo, e isso é prejudicial. O organismo quer restabelecer a distância biológica, promove reabsorção óssea. Então, fatores de agressão ao osso vão gerar esse embate, essa questão de ter salserização ou não ter salserização, e os fatores de agressão podem ser múltiplos, como a gente vai ver adiante. Isso é uma questão fisiológica ou patológica? Se a gente pensar estritamente em conceitos periodontais já consagrados, a salserização é uma questão patológica. Mas pela necessidade clínica, pela limitação clínica que nós temos, pela salserização ser tão ubíqua, tão comum, a gente aceita a salserização como normal e passou a tratar isso como fisiológico, quando na verdade é uma agressão a uma região que não deveria ser violada. Daí que vem as diferenças entre os diversos sistemas de implante de como que isso ocorre. Numa peça claramente bipartida, como é o hexágono externo, com uma linha de agressão muito próxima ao osso, salserização, até a primeira rosca muitas vezes. Num implante tissue level, onde a primeira zona de encaixe vai estar aqui, ó, próximo ao limite da mucosa, e essa é uma limitação do uso do tissue level. É um sistema muito bom, mas com limitações estéticas muito grandes, porque no momento cirúrgico você vai colocar o colar do implante extraósseo. Então, o cálculo disso em relação à mucosa que você tem, que você precisa ter, em relação ao colo do dente, passa a ser crítico. E a questão estética pode ser prejudicada por conta desse pilar em zonas estéticas. Então, o tissue level, que tem uma zona de encaixe mais alta, não vai ter uma reabsorção até a primeira rosca. Ele vai manter esse tecido ósseo que foi deixado aqui embaixo. Ele vai manter esse tecido, porque a zona de agressão pode estar aqui em cima. E o implante subcrestal, um implante infraósseo, com um sistema de encaixes altamente estável, pode ter a manutenção de osso, porque em alguns sistemas ele pode se comportar como um corpo único e a zona de irritação volta a ser extraóssea. Tudo isso vai favorecer a manutenção de osso e a manutenção de tecidos moles ao longo do tempo. E aqui a gente chega num ponto em que precisa falar do implante de hexágono externo, que é um implante que apresenta a salserização como sendo um fator comum, um fator natural e incontornável do sistema. E a gente precisa entender como isso vai acontecer, que limites que isso coloca para o sistema e como a gente pode contornar dentro do próprio hexágono externo isso ou não, e se isso vai ser aplicado de forma para todos os hexágonos externos, ou se a gente, trocando de sistema, vai eliminar completamente o problema e vai passar novamente a trabalhar dentro da biologia das distâncias biológicas, trocando de sistema talvez e deixando de violar esse espaço, deixando de violar esse conceito. Então a gente vai continuar vendo sobre isso na próxima aula, onde eu vou falar de hexágono externo e plataforma switch.